Então, primeiro de tudo, a gente queria contextualizar e explicar o que seria um condicionamento de um sinal. Os microcontroladores, eles possuem entradas analógicas que permitem medir uma tensão contínua ou tensões que variam no tempo, mas eles só medem tensões positivas e dentro de uma faixa limitada. Aí que os condicionadores de sinais entram. Eles são circuitos eletrônicos responsáveis pela interface entre sensores ou transdutores com o circuito eletrônico principal. A sua função é basicamente compatibilizar o sinal da saída do transdutor com as características de entrada exigidas pelos circuitos eletrônicos. Essa operação algumas vezes precisa de energia proveniente do transdutor. Isso pode ser um problema, porque a capacidade de fornecimento de energia do transdutor é limitada, podendo resultar uma distorção ou atenuação do sinal. No caso do Arduino, por exemplo, a tensão de entrada deve estar entre 0 volts, que é o mínimo, e 5 volts, que é o máximo. Então é preciso que a gente se adeque a esse espaçamento. Em síntese, condicionar um sinal é basicamente adequá-lo por meio de algum circuito para que a apresentação da medida desse sinal seja adequada ao uso que a gente quer. No nosso caso, a gente vai condicionar o sinal para que os sinais de sensores fiquem compatíveis com o microcontrolador. Ou seja, ele vai ter a eficiência necessária para o uso que a gente quer. Dessa forma, a gente vai amplificar esse sinal, fazendo offset, e para isso foram feitos os cálculos, convertendo os valores para serem compatíveis com o microcontrolador, e a gente usou o Tinkercad para colocar os códigos e fazer essa simulação. Então, passando por essa parte e observando o código, a gente vê que a primeira coisa feita é determinar os pinos do Arduino que estão ligados com os respectivos pinos do painel LCD. Logo depois disso vem a parte do setup. E o código desse projeto na linguagem C, ele pode ser bem definido em duas partes. O setup e o loop, que são iniciados com void setup e void loop. O setup é a parte do código que vai ser executada apenas uma vez quando o Arduino é ligado. E o loop executa os códigos sequencialmente infinitas vezes depois que liga o Arduino. Então, na parte do setup a gente tem dois comandos. O LCD Begin, que inicializa a placa de LCD no sistema, e o Serial Begin, que inicializa o monitor serial. O monitor serial ele é importante porque ele informa os valores dos componentes que não possuem um display mostrando, como o potenciômetro, que é um resistor variável, mas a gente não consegue acompanhar a variação dele sem o monitor serial. Com isso a gente fecha o setup, são só esses dois comandos, e a gente passa para a parte do loop. Nessa parte a gente começa definindo algumas variáveis que vão ser importantes para a gente calcular a tensão, a corrente e a potência. Na primeira linha nós temos o cálculo da tensão 2, que é a variável que corresponde à tensão no painel fotovoltaico. Mas como a tensão pode variar, inclusive com os valores que a gente coloca no potenciômetro, é preciso colocar um comando dentro do cálculo, e esse comando é o analog read, que vai ler a tensão do pino que você botar entre parênteses depois do comando. Então coloca-se analog read A1, que é o pino correspondente do Arduino. Então, multiplicando por 5 e dividindo por 1023, a gente desfaz a numeração da leitura da tensão pelo Arduino. Depois disso é necessário determinar a variável tensão, que vai ser utilizada para medir a corrente, que é a leitura do pino A0 do Arduino, e a determinar a tensão 1, que é a tensão no pino A0, só que desfazendo a numeração do Arduino e dividindo pelo ganho no amplificador operacional não inversor. E esse ganho tem valor de 79. Depois disso, é necessário alguns comandos para a exibição dessas informações no painel LCD. Começando pelo LCD Clear, que limpa as informações anteriores do painel. O LCD Set Cursor, que determina em linha e coluna onde a informação vai aparecer. LCD Print com aspas para fazer aparecer um texto. O LCD Print também com a variável para fazer aparecer o valor. E por último, o comando de Delay, que determina por quanto tempo a informação vai aparecer. Então, foi feito o print da tensão 2, determinando a tensão em volts. O print da corrente, que é a tensão em A0 vezes 100 e dividido pelo ganho no amplificador operacional, em amperes.
e o print da potência, que é o cálculo da tensão vezes a corrente. Assim ficou o código, está funcional e a cada 2 segundos troca o valor no painel mostrando cada um deles.